O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, deve rejeitar o pedido da Procuradoria-Geral da República para enviar as investigações sobre Lulinha para a primeira instância da Justiça. Essa é uma apuração do analista Caio Junqueira. No entanto, Mendonça estranhou o pedido. O principal motivo do estranhamento é que a Polícia Federal protocolou a solicitação de investigação no Supremo Tribunal Federal, por entender que a Corte é a instância adequada para apurar as suspeitas de tráfico de influência envolvendo Lulinha. Mas, para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, não há nenhum investigado com foro por prerrogativa de função no STF que justifique a permanência do caso no tribunal. E agora nós vamos ao debate. Muito boa noite, Leonardo Bortoleto, José Eduardo Cardoso. Começando contigo, Bortoleto. É justo ou é errado enviar o caso de Lulinha para a primeira instância? Boa noite, Débora. Boa noite, José Eduardo Cardoso, todo mundo que nos acompanha aqui pela CNN. Bom, eu quero primeiro fazer a linha do tempo, porque o que mais me estranha talvez seja o mesmo estranhamento que o ministro André Mendonça tem. A Polícia Federal é que está investigando o caso. A Polícia Federal conhece muito bem a Constituição, conhece as prerrogativas e ela faz a incursão deste inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal. Entendo eu que as pessoas qualificadas dentro da Polícia Federal, ao se darem a atenção ao processo investigativo, entendem que lá é o lugar adequado. Estamos tratando da mesma Constituição para todo mundo. Então, ele vai lá e protocola no Supremo Tribunal Federal. Protocolado no Supremo Tribunal Federal já há algum tempo, com um espaço para a Procuradoria-Geral da República se manifestar, para a própria Polícia Federal, no meio desse curso, também se manifestar a tempo e hora, quando achar necessário, ninguém se manifesta sobre o caso. E aí depois a gente tem uma atividade mais intensa nesse caso nas últimas semanas. De repente, a Procuradoria-Geral da República entende que, opa, estamos no lugar errado. Não devíamos estar aqui, não é aqui o lugar adequado, e protocola um pedido para poder fazer a alteração, sair do Supremo Tribunal Federal e ir à primeira instância, veja, entendendo que não tem ninguém que deveria ser investigado, ser avaliado, ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Nós temos um problema. Qual é o problema que a gente tem aqui? A Polícia Federal erra na hora de fazer o protocolo, a Procuradoria-Geral da República não percebe o erro e agora percebe este erro e solicita a alteração. De duas, uma, Débora e José Eduardo, nós estamos aqui com a Polícia Federal que não conhece a Constituição, que protocola no lugar errado, nós estamos com a Procuradoria-Geral da República que ficou desatenta durante um período e, de repente, percebeu que, opa, estamos aqui discutindo no lugar onde devíamos discutir. Eu tenho uma estranheza muito grande do porquê desse movimento. E aí cabe eu fazer o meu juízo de valor, independentemente de ser jurista ou não. Eu acho, no mínimo, inapropriado, inadequado, inoportuno, fora do tempo, essa manifestação da Procuradoria-Geral da República e gostaria muito de entender o que, de fato, moveu a Procuradoria-Geral da República para retirar esse processo do Supremo Tribunal Federal e talvez jogar lá na primeira instância. Obrigada, Bortoleto. Agora vamos ouvir os argumentos e a opinião de José Eduardo Cardoso. É justo ou é errado enviar o caso de Lulinha à primeira instância? Olá, Débora, olá, Bortoleto. Nós só podemos ter uma apreciação disso se conhecêssemos os autos, né? Porque a lei é clara. Se tem alguém que tem foro privilegiado envolvido, tem que investigar no Supremo. Se não tem, tem que descer. Ponto. É simples. Agora, eu não tenho essa estranheza que o Bortoleto tem. Eu acho uma coisa que não se pode cogitar das duas uma. Não é nem duas, nem uma, é três, é quatro. Por quê? Quando começa uma investigação, a Polícia Federal pode ter avaliado que alguma pessoa com foro privilegiado teria que ser investigado. Simples. É possível, por exemplo, que um ministro de Estado. É possível que algum parlamentar. Se ao longo da investigação esse ministro de Estado deixa de ser ministro de Estado, ou se prova que não há nada contra aquele deputado,
e simplesmente perde-se o significado de ficar na instância superior. Isso é comum, isso é banal, isso acontece sempre. Eu começo uma investigação, olha, aquele fulano... Quando eu percebo que não tem, desce o processo. Isso é comuníssimo, basta acompanhar os processos do Supremo Tribunal Federal. Isso é cotidiano. Aliás, no STJ é comum também. Quando você percebe que o governador não tem mais que ser investigado, ou que alguma pessoa... Desce! Isso é comum, gente, pelo amor de Deus. Então não tem que... Eu não discordo, não é das duas uma. Nem a Polícia Federal pode ter errado, nem o Ministério Público pode ter errado. É claro que nós só vamos saber isso se vermos o processo. Mas é perfeitamente compatível essa situação com a dinâmica de uma investigação. Repito, isto é comum. Então nós não podemos dizer, olha, a Polícia Federal então protocolou errado. Não. Pode ser que existisse um ministro de Estado a ser investigado, não podia? Ministro da Previdência, outro. Depois deixou de ser ministro. Depois percebeu-se que não tem que ser mais investigado. Aí o Ministério Público, que tinha concordado que havia disso, não, agora tem que descer. Onde está o problema? Agora, é natural que o ministro André Mendonça pode chegar e falar assim, não, eu acho que tem alguém que tem que ser investigado, mas ele vai ter que apontar quem, porque senão não se justifica ficar lá. Né? Eu acho curioso, porque o tempo inteiro tem críticas ao ministro Alexandre de Moraes, porque ele está provendo um processo que tinha que descer, etc. E ele fala, não, tem gente com foro privilegiado aqui, etc. Agora inverteu o jogo só porque é o filho do Lula? Não, a regra é a mesma. A régua é a mesma. Né? Não há estranheza. Se tem gente com foro para ser investigado, que fique. Se não tem, não tem. Como é que a gente pode saber? Não sei, eu não tenho acesso ao processo, não tenho bola de cristal. Agora, dizer que é incompatível as duas situações, me perdoe, Bortoleto. O cotidiano da vida jurídica mostra que não. Obrigada. Bortoleto, Lulinha se beneficiaria de inquérito na primeira instância? Bom, antes disso, deixar muito clara a minha opinião. Eu, acompanhando os processos, que obviamente com muito menos propriedade que o José Eduardo Cardoso acompanha, por ser jurista e eu nunca vi ah, descer com discordância. Então, tenhamos talvez aqui um ponto de concordância. Se a Procuradoria-Geral da República, nesse instante, entende que deveria descer a primeira instância, entendo também que quem protocolou, a Polícia Federal, também assim venha ao entender. Porque se é algo tão pacificado, como eu entendo cristalinamente, como o Zé Eduardo colocou aqui, é muito claro na Constituição, tem prerrogativa para foro privilegiado, sobe ao STF. Não tem, desce a primeira instância. Eu entendo que tanto o Ministério Público quanto a Polícia Federal tem que ter concordância nesse assunto, porque é algo muito literal. Bem como também entendo que o juiz do caso até então, até não se enviar para a primeira instância o ministro André Mendonça, também tem propriedade para poder entender e ele estranha. Então, se ele estranha, eu também tenho direito de estranhar, porque entendo que isso é uma coisa pacificada e unânime. Eu não sei se é melhor para o Lulinha ir para a primeira instância, mas talvez possa fazer parte de uma estratégia da defesa dele ou até mesmo do entendimento da Procuradoria-Geral da República de poupar todo mundo. Eu estou sendo aqui taxativo no que eu estou dizendo. A minha interpretação, volto a dizer, de que não é jurista, mas é espectador dos fatos e tem inteligência para pelo menos analisar a linha temporal, é de que há um desacordo uma vez que um se manifesta fora de um tempo, mesmo que com uma temporalidade colocada aqui pelo José Eduardo Cardoso, de que fatos novos aconteceram e nós não temos acesso ao processo, a outra parte também há de concordar. Enquanto, sinceramente, eu não vejo uma concordância por parte da Polícia Federal com o movimento do Ministério Público, eu só tenho duas opiniões de três. O Ministério Público entende que não é mais tempo de ficar no Supremo Tribunal Federal e que deve descer à primeira instância. O ministro entende com estranheza esse movimento. O desempate, no meu entendimento, está na visão clara, que eu acredito que a Polícia Federal há de se manifestar nos próximos dias, se concorda com o pedido da Procuradoria-Geral da República ou se entende também com estranheza o pedido da Procuradoria-Geral da República do Ministério Público Brasileiro. Cardoso, e como é que você avalia, né? Lulinha se beneficiaria de inquérito na primeira instância? Primeiro, minha discordância, mais uma vez, com o Bortoleto. Não tem desempata, não é jogo. Gol aqui, gol lá. Quem disse é o juiz.
O federal pode ter opinião, o promotor pode ter, mas não tem empate, nem desempate. A decisão é do judiciário. Se o ministro entender que fica, fica. Pode haver o recurso para o plenário e mudar. Ou seja, o colegiado. Em síntese, não tem empate. Segundo lugar, eu cansei de ver descer processo com divergência ou ficar com divergência. É o mais comum, é corriqueiro. Ministro discorda de ministro, Polícia Federal discorda do Ministério. Aliás, quando o Ministério Público e a Polícia Federal concordam, é porque a coisa é absolutamente indiscutível quanto aos fatos. É muito comum, isso é corriqueiro. No STJ, já vi mais, se discute se tem que ir para a Justiça Eleitoral, se não tem. Né? E tem divergência, tem ministro que acha que deve, que não deve. Quanta divergência teve no Mensalão? Quanta divergência teve no Lava Jato? Ou seja, não é correto eu dizer, olha, tem que esclarecer, ou é aquilo, ou é aquilo. O direito não é uma verdade indisputável. Por isso que tem órgãos diferentes, por isso que é tribunal colegiado, para que possa divergir. Se não tivesse divergência, então a Polícia Federal poderia ser Ministério Público, Polícia Federal. Tem, porque ocupam papéis institucionais diferentes, porque têm visões diferentes. E mais, às vezes pode até concordar, mas ao longo do processo, fatos surgiram em que mudam o foro. Então, olha, vamos ser sinceros, isso é corriqueiro, isso é cotidiano. Discordo do Bortolotto das duas, não tem nem duas, nem uma. Eu tenho que ver o processo, não dá para fazer exercício de futurologia. Não tem empate, quem decide é o juiz. Claro, os outros estão dando manifestações opinativas. Terceiro, isso acontece frequentemente. Frequentemente. E, por exemplo, o deputado morreu, desce. O deputado está lá, deixou de ser, volta. Zé, mas responde. Desculpa Não. te interromper, mas eu queria realmente que, seu tempo está acabando, eu queria que você respondesse sobre a instância. Beneficiaria ou não o Lulinha na primeira instância? Aí você pode concluir Eu não acredito que nem beneficia, nem beneficia. Ser julgado pelo Supremo pode ser um problema, porque não tem recurso para a instância superior. Tá? Agora, um bolsonarista vai dizer, não, é julgado pelo Supremo, o Supremo é do Lula. Mas agora estão dizendo o contrário. Eu não estou entendendo nada. A verdade é que as pessoas dão seu pitaco como a gente dá em jogo de futebol. Só que lá não é jogo de futebol, por favor. Ok, obrigada. Bortolotto, mudar a instância do inquérito contra Lulinha, se de fato acontecer isso, alimentaria o discurso da oposição sobre os condenados pelo 8 de janeiro? Sem sombra de dúvida. É claro que sim. Aí não cabe, aí cabe sim opinião. O Zé expôs aqui casos que não são exatamente o que nós estamos discutindo aqui hoje. Nós estamos falando sobre a prerrogativa de se uma pessoa ou N pessoas devem ou não ser julgadas pelo STF. Eu, sinceramente, eu não tenho como ter duas ou três opiniões, embora a decisão seja do juiz. É muito claro para mim que ou uma pessoa tem ou a pessoa não tem. Ou ela tinha e deixa de ter. Mas é que é claro e cristalino no ponto de corte, isso não há dúvida que é, porque senão a gente teria bases interpretativas o tempo todo. A realidade dos fatos é que isso tudo vai alimentar do ponto de vista da comunicação, e aí todo mundo tem direito a ter opinião. Porque aí nós não estamos nos manifestando nos autos, estamos nos manifestando como pessoas. E, obviamente, uma coisa puxa a outra, porque esses assuntos não estão definitivamente resolvidos. Toda hora volta o tema. É uma campanha eleitoral presidencial acontecendo em meio a investigações e dos dois lados, tanto do lado da direita como da esquerda, tem processos investigativos ocorrendo, em curso. Isso vai ser usado durante a campanha o tempo todo. E resgatar assuntos do 8 de janeiro é obviamente que em algum determinado momento isso será feito pela linha de comunicação da candidatura da direita. Se tem, evidentemente, prerrogativa suficiente para que isso seja discutido do ponto de vista jurídico ou não sei. Agora, do ponto de vista da comunicação, claro que vai. Isso vai ser utilizado frequentemente. Se nós hoje, nesse momento, entendemos, por qualquer motivo, que o simples fato de solicitar a mudança para a primeira instância causa estranheza ao juiz, já imaginamos, muito bem explicado aqui pelo jurista presente, que é José Eduardo Cardoso, que a decisão é dele. Então, acredito que não vai descer. Porque se ele acha estranho, entendo que há já um pré-julgamento, entendimento dele de que não deve sair de onde está. Mas só o fato de ter sido solicitado vai ser pauta, tanto é que nós estamos aqui no grande debate debatendo o assunto.
e que esse assunto vai discorrer para outras decisões do Supremo Tribunal Federal, vai também trazer à tona, tanto do lado petista quanto do lado da direita, a discussão sobre temas anteriores. Ou seja, continuaremos com uma campanha presidencial sem apresentação efetiva de proposta e sempre um metendo o dedo no olho do outro para poder ver qual que é a discussão que mais cola para a população. Cardoso, concorda? Mudar a instância do inquérito contra Lulinha alimentaria o discurso da oposição sobre os condenados pelo 8 de janeiro? Olha, se a vida jurídica fosse como o Bortoleto diz que é, ou seria um paraíso, não teria divergência. É isto ou é aquilo? Nem o André Mendonça, ele pode decidir, pode perder no órgão colegiado depois. Nem a visão dele é definitiva. Pode haver um recurso, pode haver um agravo interno. O direito não é assim, preto no branco, por isso que existem órgãos colegiados, por isso que tem órgãos diferentes, entendeu? É claro que o tempo inteiro as pessoas que não estão vendo o processo, que têm posições políticas, vão fazer leituras políticas disso. É natural da vida, é como um jogo de futebol. Eu acho que o juiz deu um pênalti contra o meu time injusto, etc. É tudo possível de futebol. Agora, tecnicamente, pode haver divergência, é comum. Tem que olhar os fatos do processo, eu não conheço, não posso decidir. Terceiro, o próprio juiz decide e pode ter sua posição revista pelos outros juízes. Por quê? Porque não existe essa visão absolutamente unívoca na aplicação do direito. Não é preto no branco, tem divergência. Isso que bom que tem a divergência, porque onde não tem divergência é na ditadura, onde alguém tem a opinião e todos têm que segui-la. Né? No mundo do direito, na interpretação, na democracia, na decisão política, tem sempre divergência. E é bom que assim seja. A maioria vence. Ou o juiz monocraticamente decide e ninguém recorre, ou então pode haver recurso e a maioria decidir ao contrário, ou apoiar aquilo que foi decidido. É uma carta que ainda tem que ser jogada. Agora, é difícil analisar esse jogo sem saber o processo.